Estamos aqui com o Sandro Meirahit. Sandro, tudo bem? Como é que você está na sua vida aí no futebol dos Estados Unidos, agora nessa função administrativa, dá para dizer assim? Como é que a gente pode descrever o seu papel junto aos árbitros que atuam aí no Major League Soccer, enfim, no soccer aí da América do Norte e dos Estados Unidos? Fala, Igor, tudo bem? Prazer estar falando contigo, com o pessoal aí do canal UOL. Bom, primeiramente eu estou feliz, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu estou trabalhando hoje aqui com os árbitros da MLS. É uma função técnica, na verdade. É como se fosse um técnico de futebol, só que para os árbitros, né? De fato, a MLS e o futebol dos Estados Unidos tem chamado muita atenção ultimamente, né, ao redor do mundo, não apenas pelas contratações que têm sido feitas pelas equipes daqui, pela liga, mas também pelos eventos, né, futuros eventos que estão vindo para cá, começar do Mundial de Clubes ano que vem, e Copa do Mundo, né? Então a gente tem aí grandes eventos internacionais que vão ser jogados aqui nos Estados Unidos, e isso obviamente chama muita atenção do mundo para o futebol dos Estados Unidos, que vem crescendo demais, né, nos últimos anos. A arbitragem é um tema sensível, acho que em todo lugar do mundo, né? Você viveu alto escalão, enfim, quadro FIFA, competições internacionais, Copa do Mundo, Copa das Confederações. Como é que foi esse processo para você chegar aí e trabalhar com os caras aí, enfim, com as meninas também da arbitragem Claro. aí dos Estados Unidos? O que pediram para você? Qual era a necessidade que te apresentaram quando esse cargo foi oferecido para você aí junto aos árbitros? Então, isso é muito curioso. Primeiramente, eu passei por um processo seletivo, né? E acabei sendo selecionado no final. E, obviamente, que no final eles não... A empresa, porque aqui é uma empresa que toma conta da arbitragem, que é contratada pela MLS para desenvolver a arbitragem profissional. E, obviamente, você não sabe o motivo exato pelo qual você foi contratado, mas certamente eu acho que esse processo transparente de entrevista foi muito importante. E a questão da experiência, né, tanto como ex-árbitro, participante de grandes eventos, está acostumado a esse tipo de ambiente que é de pressão também, né, de ter que ter o controle emocional e dar uma resposta no ambiente em que você está sendo muito pressionado. A questão também de ter sido até comentarista também, né, analisado praticamente 3.000 jogos, quase, sobre situações de arbitragem. Eu acho que isso tudo ajuda e ajudou muito para que eu fosse selecionado. Então, acredito que a minha experiência prévia como árbitro, participando em grandes eventos, né, de futebol, assim como a questão de ter ficado 4 anos na TV comentando vários jogos, tanto de competições nacionais como internacionais, ajudou muito nesse processo de contratação. Aí você mencionou que tem uma coisinha diferente em relação ao que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Essa questão da empresa contratada pela MLS. Uma arbitragem, vamos dizer assim, terceirizada? Como é que a gente pode explicar melhor para quem não está acostumado aí? Na verdade, aqui, como a liga, né, profissional, a MLS, é quem organiza o campeonato, ela também é responsável por contratar os profissionais da arbitragem. Então, existe uma empresa, né, que chama PRO, está até aqui, né, Professional Referee Organization, que é uma empresa de árbitros profissionais, que é quem é responsável por selecionar, né, e desenvolver os árbitros para disponibilizar para as competições que são organizadas pela MLS. Então, basicamente é isso, é uma estrutura de uma empresa normal, composta por um administrador geral, que seria o presidente da empresa, o vice-presidente, diretor, os gerentes, né, e todo o pessoal técnico também, e operacional, recursos humanos, tem um departamento também de ciências do esporte, que ajuda muito também na questão do desenvolvimento dos árbitros, né, físico, e na recuperação também, no processo de recuperação de eventuais lesões ou desconfortos físicos, e toda a parte de recursos humanos, logísticos, que é necessária para dar as melhores condições para os árbitros, que são, no final, os nossos maiores clientes, né, da empresa, que são os nossos árbitros, e, obviamente, o futebol. Então, é para isso, a estrutura da empresa é toda voltada, é uma estrutura profissional, né, de gestão profissional, baseada em resultados, também em performance, e a gente tenta, obviamente, dar as melhores condições para os árbitros para que eles possam desenvolver um excelente trabalho e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do futebol também. Essa é a nossa, vamos dizer assim, missão final, né? Uhum. Quando você fala árbitro profissional, é só
é na acepção real do termo, assim, Sim, do profissional, é vínculo empregatício? Como é que funciona esse sim. sistema aí? Os caras podem ser demitidos, são contratados Então, de que forma? Como é que funciona? aqui todos eles, os árbitros, né, são todos contratados, são atos profissionais, então eles são empregados da empresa, assim como eu sou empregado da empresa, eles também são empregados da empresa, e recebem um salário anual fixo, mais as taxas de arbitragem por jogo, né? Aqui existe também um sindicato muito forte, então existe um acordo que é feito normalmente durante 4 anos. O último acordo foi feito durante que vai durar 7 anos, né? E esse acordo estabelece todas as condições que são necessárias para a contratação e até eventual demissão de um árbitro, né? É um processo que é muito negociado, que é muito transparente e o objetivo, obviamente, que não é o nosso objetivo como gestor, não é obviamente demitir, sim desenvolver e melhorar e melhorar a arbitragem e individualmente também trabalhar com os árbitros, né? Individualmente para que a gente possa entender, não só conhecer o árbitro, porque eu acredito muito que na minha função de gestor de árbitros, o mais importante é você conhecer primeiro o árbitro para que ele possa confiar em você e aí sim você conseguir manter uma relação, estabelecer uma conexão profissional que vai ser mais forte e mais confiável a ponto de conseguir o resultado esperado. Então, basicamente, o trabalho é isso, é construir uma relação para que exista essa relação de confiança profissional e, a partir daí, você conseguir trabalhar com eles individualmente, identificando as qualidades, né, e deficiências de cada um, porque são diferentes, cada árbitro é uma pessoa diferente, é um profissional diferente, e poder trabalhar no sentido de fortalecer as qualidades, né, e também de melhorar eventuais deficiências que possam ser encontradas em cada árbitro. Uhum. E aí, como é que você entra nessa relação empregatícia de performance? O que você faz efetivamente dentro dessa relação com os árbitros que fazem parte do time Então, aí que atua na MLS? legal. A cada rodada, por exemplo, digamos que eu estou Isso. escalado, o que você faria comigo se eu fosse um árbitro escalado para Ótima atuar? pergunta, Igor. Na verdade, é como eu te falei no começo. O meu trabalho é um trabalho de técnico. É exatamente como um técnico de futebol. Então, a gente analisa. Infelizmente, a gente não treina diariamente. Ninguém no mundo faz treino diário, a não ser quando você está numa competição curta, né, da FIFA. Você tem treinos diários de campo. Aqui não. Aqui a gente se encontra no mínimo uma vez por mês, durante 3 ou 4 dias, no nosso centro que fica em Dallas. Tanto o centro de treinamento quanto o centro do VAR fica em Dallas. E aí a gente faz um treinamento mensal com os árbitros, mas a gente, além disso, do treinamento mensal, em que é presencial, a gente faz, obviamente, o feedback que é semanal, né? A retroalimentação, a devolução para o árbitro que é semanal. E aí a gente é responsável por trabalhar. Então, se você fosse meu árbitro, obviamente, primeiramente seria um prazer, né? Mas, obviamente que o nosso trabalho seria de primeiro, como eu te falei, a gente ter uma conexão, eu conhecer você pessoalmente, saber conhecer um pouco mais da sua personalidade, entender como que eu posso trabalhar ou alcançar você, né, estabelecer essa relação de confiança e a partir daí identificar suas qualidades e algumas deficiências para a gente poder trabalhar junto. Então, a partir do momento que eu te escalo para um jogo, eu preciso de acompanhar esse jogo e identificar momentos num contexto de 90 minutos, né, e não só momentos isolados, de decisões isoladas, identificar o que a gente poderia, o que foi feito de positivo, de muito positivo em primeiro lugar, e eventualmente encontrar algumas coisas que podem ser melhoradas, mas não apenas focando na decisão, mas sim no processo de construção da decisão, né? A gente tem trabalhado muito ultimamente com relação a esse processo de preparação da decisão, né? De identificar as diversas áreas do campo, por exemplo, tratar a área penal de uma maneira, a gente fala aqui de atacar a área penal, né, de uma maneira muito mais contundente, né, numa agressividade física maior, quando o jogo está se direcionando para a área penal, e também na questão de antecipação, que é sempre buscar um posicionamento, uma antecipação mental, né, que vai levar à antecipação física,
que é você entender o jogo, entender para onde que o jogo está indo, para você poder se antecipar e ter um bom posicionamento e ângulo de visão para tomar decisão. Eu não lembro qual era exatamente seu ponto de vista em relação à profissionalização dos árbitros, mas ele foi mudado depois da sua experiência aí, continua o mesmo? Como é que você via essa questão desse tipo de situação aqui no Brasil para o que você vive hoje, claro, como gestor, né, como técnico de árbitros que mencionou, mas dentro desse contexto da profissionalização, como é que você vê esse status para o árbitro atuar? Não, eu acho que continua o mesmo, tá? Eu acho que a profissionalização é necessária. Claro que cada país, né, detém a sua própria legislação trabalhista a respeito disso. Então, cada país vai ter uma profissionalização, né, respeitando as leis locais. Mas eu continuo sendo a favor. Eu acho que esse é de fato o caminho. Você ter árbitros que possam trabalhar diariamente, ainda que não seja de maneira presencial, mas que possam estar disponíveis diariamente, que sejam remunerados por isso, que não seja algo que você precise de tomar o tempo dele, em que ele tem que se livrar do trabalho, que é o que mantém a família dele, para fazer algo gratuito para você. Eu acho que o que eu aprendi muito também é que a profissionalização ela demanda do gestor também, que o gestor também seja profissional, que trate o ato como um profissional, né? Então, todo profissional, quando ele está prestando algum serviço, ele precisa ser remunerado, né? Então, acho que essa relação e outra, o profissionalismo também, ele diminui muito a instabilidade que existe na arbitragem, né? Porque a partir do momento que você é um profissional e a partir do momento que você confia no gestor e você confia no sistema, que você confia no programa de desenvolvimento que foi apresentado para você, você acaba tendo mais confiança no sistema, né? Para que você sabe que um mau jogo ou uma má decisão, né, ainda que seja uma decisão importante, não vai fazer com que você perca um mês de trabalho, né? Porque a partir do momento que você é profissional remunerado, a própria empresa, nós somos responsáveis, né, por tirar daquele profissional o melhor, né? Então, a partir do momento que eu pego um árbitro que eventualmente se equivocou, como eu também já aconteceu, obviamente, com todos os atos, né? E você tira ele do sistema, dos jogos, o meu trabalho também está em xeque, né? Porque, pô, se eu tenho responsabilidade sobre isso, né? A minha mensagem não chegou, o que gerou esse erro? Né? Eu me sinto responsável também. Então, é importante que a gente tenha essa relação e para a gente construir junto, né? E o meu trabalho aqui quando você fala de árbitros, isso é muito importante. Quando você fala de árbitros experientes, árbitros de alto nível, né? Principalmente aqui você tem árbitros com cognitivo altíssimo, altíssimo. Você não consegue vender fumaça. Você tem que, de fato, alcançar o cara. Você tem que alcançar a mente do cara, o coração do cara. Você é desafiado aqui. Isso é maravilhoso. É um ambiente produtivo. Então, é muito importante você respeitar, né, o árbitro, o profissional, o ser humano, e dar oportunidades para ele, para que ele continue confiando em você. Então, eu acho que a questão do profissional, do profissionalismo, ele é muito importante também para essa questão de, não é estabilidade financeira, porque os árbitros recebem bem aí no Brasil também. É uma questão mesmo de estabilidade emocional, de saber que o cara tem um emprego e que ele tem as obrigações, né? E que vai ser tratado como um profissional, né? Eu acho que isso acaba surtindo também resultado. Além do trabalho que é contínuo, do feedback que é individual, do acompanhamento físico que é diário, do acompanhamento médico, toda vez que o árbitro se lesiona, da questão do seguro de saúde, do seguro de vida, de todos os benefícios de um trabalhador, de qualquer outro trabalhador, além de toda essa estabilidade, existe uma questão de estabilidade emocional, do árbitro saber que ele vai ter o apoio da gestão, né? Não apenas para situações físicas, qualquer dificuldade que ele tiver, mas principalmente também para situações de campo, né? Eu acho que esse acaba criando um ambiente profissional que é favorável para todo mundo.
Num aspecto mais pessoal, né, disso que você está falando, você lembra de quando foi o seu momento mais instável aqui no Brasil diante dessa pressão que era exercida aqui, que hoje você carrega como lição principal para poder passar para frente a tua experiência dentro desse contexto da necessidade de controlar esse ambiente instável ao redor? Ô, Igor, no Brasil é muito difícil. No Brasil, todo ano praticamente todo ano você passa por um, não todo ano, é exagero, mas assim, você direto na sua carreira, muitas vezes, você passa por momentos em que você questiona se vale a pena. Por quê? Porque acaba, muitas vezes, a crítica é, dos dirigentes, né? Às vezes até fazendo meia-culpa, até a crítica da imprensa, quando eu era comentarista, às vezes ela é muito forte, né? E isso acaba atingindo, não é só o árbitro, a figura do árbitro, atinge a pessoa, atinge a família, atinge todo mundo, né? Todo mundo sofre com aquilo. Então tem vezes que você vê aquele sofrimento, você fica à noite sem dormir e fala, poxa vida, será que vale? Será que não vale? É a tal da instabilidade emocional que a gente estava falando, né? Mas eu acho que durante a minha carreira, para responder objetivamente essa pergunta, é claro que sim. Claro que eu passei por alguns momentos de muito desafio, né? Em que você é desafiado como pessoa. E são momentos tristes, porque você, além de você... eu sempre falo que o melhor técnico é o próprio árbitro, se ele for honesto. Então, o árbitro que tem honestidade intelectual e humildade intelectual para entender que ele não sabe tudo, né? Isso vale para o ser humano de uma maneira geral. E para entender que ele tem sempre duas formas de avaliar tudo na vida, então é importante você também respeitar isso. E eu acho que quando você tem essa humildade, você consegue crescer mais rápido e se recuperar mais rápido do E, erro, né? Isso, e, isso é fundamental. e afinal das contas, você chegou à conclusão que valia a pena? Vale. O fato de eu estar aqui, de eu poder, porque a minha presença aqui nos Estados Unidos, ela não envolve só o meu trabalho. Envolve trazer minha filha. Agora tem também o Ângelo que está vindo aí. Então envolve também a questão do trabalho da minha esposa, principalmente que trabalha com redes sociais e futebol, a Fernanda, né? E ela vai ter vão ter todos esses eventos aqui nos Estados Unidos. A oportunidade de dar uma boa educação também para a minha filha Manuela, que está aqui comigo. Então, envolve várias coisas que me fazem acreditar que de fato vale a pena. Inclusive o meu trabalho como comentarista, ter a oportunidade de trabalhar na principal emissora do país como comentarista de futebol, a Fernanda também. Tudo que eu vivi, né? Tive a sorte de viver na minha carreira de árbitro, apesar dos momentos ruins que sempre acontecem, mas de uma maneira geral tiveram muito mais momentos positivos do que negativos, algumas conquistas pessoais, né? E também coletivas para a arbitragem brasileira que foram muito legais de viver. Então, quando você pega no final de tudo, com certeza, Igor, eu diria que valeu a pena, sim, e sou muito grato por hoje ter a oportunidade de aprender e de também poder contribuir, né, com a gestão da arbitragem aqui nos Estados Unidos. É uma oportunidade muito boa que, como eu te falei, de desenvolver tudo de desenvolver e de toda essa bagagem, né, que eu trago comigo como árbitro, comentarista, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei nessa carreira toda, poder agora, de alguma forma, repassar, né, para os árbitros e ver também quando os árbitros estão respondendo positivamente. Eu acho que é algo que eu nunca tinha sentido, né? Uhum. Então, você perceber quando o árbitro... É muito legal, porque quando você constrói a confiança e você é transparente com o árbitro e a devolução dele não é apenas em palavras, mas em atuações, isso eu acho que é o melhor momento do gestor, né? Quando você vê que o árbitro está respondendo aos incentivos que você está dando
para que ele possa melhorar a atuação dele. Acho que esse é o momento mais gratificante do trabalho, sem contar, obviamente, as pessoas com quem eu trabalho, que de fato são maravilhosas. Existe, então, vida após Central do Apito? Existe vida após arbitragem brasileira? Existe... Então, pelo jeito, eu não sei se existe vida fora da arbitragem, né? Porque eu estou nessa aí há muito tempo. Mas não, a gente tenta outra vantagem também. A gente tenta sempre balancear isso. A arbitragem consome não só seu tempo, mas consome sua energia física, mental, emocional. Então é importante que você tenha o profissionalismo para entender que você precisa também de ter a mesma dedicação com a sua família, né, e com o seu bem-estar, porque eu acho que isso faz com que você seja até mais produtivo. É um ambiente, né, em que aqui é muito interessante. É um ambiente em que todo mundo é comprometido, todo mundo está se dedicando 100%, desde toda a estrutura da empresa, os árbitros, mas sem jamais esquecer da questão pessoal, familiar também, do convívio, de aproveitar também a experiência, a jornada, né, que vai muito além da arbitragem. Isso é muito legal também. Qual